Essa é a região de Emília-Romagna, no norte da Itália. Meu destino é Ravenna, de grande importância no mundo antigo. Por 74 anos foi a capital do Império Romano do Ocidente, e onde aconteceu a queda do último imperador pelos povos bárbaros, em 476. E quando falamos em bárbaros, devemos lembrar que essa era uma forma pejorativa para denominar os povos nômades que vinham de várias regiões do norte da Europa. Com a queda do Império Romano aqui em Ravenna, era o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média na Europa. Mas o poder na mão dos bárbaros não duraria por muito tempo. Justiniano, o imperador romano do Oriente, sediado em Constantinopla, reconquistou a cidade no século VI, e foi quando a arte bizantina alcançou seu auge em Ravenna. Mas o que viria a ser a cultura bizantina daquela época? O epicentro era Constantinopla, que hoje é Istambul, a parte do Império Romano que sobreviveu às invasões, onde o cristianismo assumiu um caráter majestoso. Devido à combinação das duas instituições mais poderosas, a Igreja e o Império, a religiosidade se torna mais rígida, com a autoridade absoluta do imperador, que representa o sagrado, a continuidade de Cristo. E foi através dos mosaicos e de uma nova arquitetura que essa arte atingiu seu esplendor. A Basílica Santa Sofia é um marco dessa nova ordem religiosa. Construída por arquitetos gregos, patrocinada por Justiniano, tornou-se referência de um novo templo cristão. E olha que foi erguida somente em 6 anos. Mas ao longo da história, a Basílica de Santa Sofia não seria utilizada apenas para os cultos católicos, mas também do catolicismo ortodoxo e, por último, do Islã. Hoje funciona como museu. O Império Bizantino sobreviveu por 900 anos e seu poder se expandiu por vários territórios, entre eles Grécia, Egito, Sicília e Ravenna. Era um lugar estratégico por ser uma região de lagunas, próxima do mar Adriático. Porém, a relação de Ravenna com a cultura bizantina vem antes da conquista de Justiniano. Não é por acaso que a cidade conta com 8 patrimônios da humanidade. Mas antes de entrar nesse tema, o que me desperta curiosidade são as bicicletas, sobretudo pelo número de idosos pedalando uma magrela. Não é à toa que a expectativa de vida na Itália é de 83 anos, uma das maiores da Europa. E meu primeiro destino é a maior referência de arte bizantina em Ravenna, a Basílica de San Vitale, construída por ordem do imperador Justiniano, o Grande. É contemporânea à Catedral de Santa Sofia. É o maior exemplo do esplendor bizantino em Ravenna. Tem formato de uma cruz grega com cúpula ao centro, assim como a Santa Sofia foi construída em tijolo. Simplicidade por fora, seguindo os princípios do conceito de desmaterialização. Corpo, a massa, não poderiam ser o mais essencial. São as diversas janelas as responsáveis pela iluminação interior, onde reluz a beleza de seus mosaicos. Tudo é cintilante. Levava o fiel a acreditar na grandeza celestial, na elevação do divino. Aqui está o maior exemplo da relação igreja e império. Nesse mosaico, Justiniano aparece com uma auréola sobre a cabeça. Está cercado de autoridades eclesiásticas, soldados e Maximiano, o primeiro a ser bispo de Ravenna. Mas de fato o que se revela é a correlação entre o imperador com Cristo e seus apóstolos.
Do lado oposto, a imperatriz Teodora, coberta de joias, com um manto violeta, cercada de damas de companhia. A arte bizantina seguia uma cartilha. Os artistas não estavam livres para inventarem. Tinham normas e instruções impostas pelos sacerdotes. Cristo não é representado como sofredor, mas ao contrário, com ares de príncipe. Tinham de respeitar a lei da frontalidade, para traduzir a postura solene das figuras. As cores tinham devidamente uma analogia. O dourado, que significava riqueza no mundo terrestre, tornou-se a cor do céu, da salvação celestial. A cor púrpura ou azul eram exclusivamente para o manto sagrado de Cristo e do imperador, é lógico. O branco, a ressurreição. Os tons verdes da igreja não eram por acaso. Seria a inovação espiritual que conduz ao Cordeiro de Deus, representado com uma auréola. Naturalmente que os artistas já conheciam as técnicas de perspectiva, entre outros avanços da pintura, desenvolvida no Império Romano e na Grécia. Mas a arte bizantina tinha outras diretrizes: fundo chapado, cores específicas, verticalidade das figuras. À distância, os mosaicos nos dão a impressão de serem pinturas. Mas diferentemente destas, que desbotam ou apagam com o tempo, os mosaicos têm vida eterna. Já era uma arte muito antiga, realizada há muitos séculos, por diferentes povos. Os gregos usavam os mosaicos para fazerem pisos, já os romanos para decorar todo o edifício. O próximo endereço é na Via de Roma, que conta com um dos vários trabalhos espalhados na cidade do artista francês Invader. São pequenos mosaicos inspirados no jogo eletrônico dos anos 80, e ele pediu que fossem preservados, assim como toda a arte bizantina. E logo ali no fundo fica outra referência em Ravenna, a Basílica de Santo Apolinário Novo. Curiosamente foi construída por um chefe bárbaro que se cristianizou, Teodorico, o Grande. Aqui temos um estilo arquitetônico tipicamente da era cristã primitiva. As basílicas, com uma nave central e um abside, mas que carrega um caráter de arte bizantina. O fundo azul foi substituído pela cor dourada, numa procissão dos mártires que conduz ao Cristo. Mesmo assim, as figuras parecem imóveis. Não há sugestão de movimento. Novamente utilizando a lei da frontalidade. Não há natureza, objetos ou um ambiente específico. O fundo é sempre chapado, sem efeito de 3 dimensões. Por ser uma arte ligada ao sentimento da alma, tem um caráter expressionista, sobretudo no olhar. Em cima, pequenos painéis escondem as vigas de madeira do teto. Agora estou indo ao Batistério Neoniano, o edifício mais antigo de Ravenna, construído por volta de 450 a 452, de uma simplicidade por fora, uma estrutura octogonal. A relação da arquitetura, a cor, a disposição da imagem já eram práticas romanas, seguramente pelo gosto helenístico e das modas orientais. Incrivelmente, todos mosaicos intactos. Na cúpula, Cristo sendo batizado no Rio Jordão, ladeado pelos 12 apóstolos. Ao longo do século seguinte, essa arte atinge o mais alto requinte, como vimos na Basílica de San Vitale. E é através de uma das portas da Basílica San Vitale que encontramos um outro marco da cidade, o mausoléu de Gala Placídia, imperatriz romana que teria encomendado para o seu uso fúnebre. Foi construído ainda quando Ravenna era a capital do Império Romano, em forma de cruz latina, despojado por fora, mas riquíssimo por dentro, com o emblemático mosaico do céu noturno. O compositor Cole Porter visitou Ravenna na década de 1920. Foi depois que ele viu esse mosaico noturno que ele se inspirou para fazer a canção
Night and Day, consagrada na voz de Frank Sinatra. Vamos conferir. Night and day. A cúpula é de um céu azul escuro, cintilante, de estrelas douradas, com figuras representando os 4 evangelistas. As abóbadas também azuis, ornadas de motivos florais. Os mosaicos de vidro faz tudo resplandecer nesse pequeno edifício. Mas posso afirmar que não há qualquer atmosfera fúnebre aqui dentro. O Cristo, como bom pastor, se encontra numa natureza, em movimento, guiando seus fiéis, o que confirma a influência cristã primitiva do Império Romano. Distancia das regras bizantinas, até mesmo porque o mausoléu foi construído antes de Ravenna ser conquistada pelo Império Bizantino. É evidente a suntuosidade que se propagava em Ravenna, antes mesmo de Justiniano e da arte bizantina. A igreja Santo Apolinário de Classe fica esse terreno escampado e cheio dessas esculturas de búfalos. Nós estamos na cidade de Classe, que fica bem próximo de Ravenna, a uns 8 quilômetros mais ou menos. Estou entrando na igreja Santo Apolinário em Classe, a última a ser construída desse período bizantino, finalizada em 549. Há 24 colunas em mármore grego com capitéis talhados. Mas é na imensa abside que se encontra todo o sentido de seu esplendor, numa paisagem exótica. Aqui já acontece algo inusitado. No centro da composição tem um santo, o Santo Apolinário, que é o padroeiro da cidade de Ravenna, o primeiro bispo de Ravenna. Pela primeira vez aparece numa composição bizantina, uma composição artística, não Jesus Cristo no centro, e sim um santo. Foi um seguidor de São Pedro. Por sinal, dizem que era um cara muito durão, apesar que essa cara humilde, de bonzinho, mas pelo que eu li sobre esse santo, era um santo muito severo. Depois das invasões dos bárbaros e da queda do Império Romano do Ocidente em 476, a Igreja foi a instituição que sobreviveu e traçou uma estratégia extremamente certeira. No século V, o Papa Gregório Magno determinou um levante para que os bárbaros fossem catequizados. Mas como poderiam realizar isso, uma vez que eram povos ágrafos, que não possuíam uma escrita? A solução para ensinar o cristianismo veio através das imagens, mas não com o intento de fazê-los cultuá-las, mas por meio delas. Uma postura que ia contra os textos do Antigo Testamento. Essa transgressão dos princípios bíblicos contribuiu para que a arte continuasse sendo realizada. Um exemplo é a Basílica de Santo Apolinário Novo, que foi construída por Teodorico, um bárbaro convertido ao cristianismo. Possivelmente a igreja não estava pensando na arte, mas na expansão de seu poder pelo mundo. Mais tarde, porém, aconteceria uma reviravolta. Em 730, o imperador Leão III proibiu a veneração dos ícones, da idolatria das imagens, e ordenou a destruição em massa de afrescos, mosaicos e esculturas. Os fiéis deveriam adorar somente a Deus e desprezar as imagens. Um movimento conhecido como iconoclastia cristã, o que foi também uma forma de barrar a influência política da Igreja no Império Bizantino.
Mas o extermínio da arte teria um novo capítulo. O islamismo já vinha tomando vários territórios do Império Bizantino, até que em 1453 os turcos conquistaram Constantinopla. Ravenna conseguiu sobreviver. E graças a isso a gente tem esse patrimônio maravilhoso bizantino de mosaicos até hoje aqui em Ravenna, enquanto que em Istambul, a antiga Constantinopla, havia sido totalmente destruídos os mosaicos bizantinos com a invasão dos turcos. E como os muçulmanos se opunham a qualquer representação visual de figuras, foi o tiro de misericórdia na arte daquele tempo. Mas felizmente sobraram exemplos da arte bizantina. E Ravenna é parte essencial dessa história.